Marcelo e Patrícia. Marcelo, para quem não conhece o teu testemunho, a tua história, dá uma resumida para nós, como era a sua vida, como você chegou ao Ministério Mudança de Vida, para o pessoal saber, conhecer um pouquinho da tua história. Bom, boa noite a todos. Eu cheguei no ministério através da minha esposa, né? Eu venho de família católica praticante, mas venho de família simples. Nunca faltou nada. Eu falo que meu pai e minha mãe me deu aquilo que tem de mais precioso, que são os valores, né? E nunca faltou nada, graças a Deus. Mas venho de uma família católica praticante, então nasci na igreja, mas nunca vivi, né, uma fé de verdade, nunca vivi experiências com Deus. E quando eu conheci a Patrícia, né, antes de eu conhecer a Patrícia, então, seguindo, né, eu venho de família simples, com 19 anos eu era office boy de uma papelaria na cidade de Lins, mas sempre tinha algo que me incomodava em querer ser o melhor naquilo que eu fazia, independente do que fosse para fazer. E a Bíblia fala sobre isso, né? Faça o melhor tudo que vier às suas mãos. E eu não conhecia a palavra, mas eu sempre pensei dessa maneira. Depois tive a oportunidade de entrar num banco. Antes trabalhei como estagiário de uma concessionária Chevrolet, lembro até hoje, e falo isso nas minhas palestras, que eu ganhava R$180 numa cesta básica. Né, tenho um filho, hoje que está aqui, é obreiro do Ministério Mudança de Vida, de um primeiro casamento, e estava aqui me recordando, porque a gente já sabia do testemunho, e que quando ele nasceu, eu morava no fundo, numa edícula no fundo de uma obra, de uma construção, né, e hoje viveu o que a gente está vivendo. Mas entrei no banco, entrei no mercado financeiro, no Banco Real, fiquei 10 anos no Banco Real. Só que quando eu vim transferido para São José do Rio Preto, eu conheci a Patrícia, né, dentro do Banco Real, e aí a gente começou a namorar, e aí eu sempre comentava com ela que eu estava crescendo na vida, já estava vivendo como bancário, cheguei a me tornar gerente de banco, mas faltava alguma coisa. E eu não sabia o que faltava, e ela falava para mim, falta Deus. Só que eu, como católico, um cara que vivia no mundo, não acreditava nisso, ainda brigava com ela, né? Já falei em alguns testemunhos aqui que eu brigava com os dízimos das ofertas. Eu falava que dá dinheiro para a igreja, eu tendo que pagar aqui para a gente sair de final de semana. Mas, enfim, e aí um belo de um dia, e ela sempre me convidava. Só que ela, com muita sabedoria, parou de me falar, só colocou em oração. E um belo de um dia, eu cheguei até o ministério, cheguei nela e falei, eu gostaria de conhecer o Ministério Mudança de Vida, queria ir num culto, e aí vim num culto desse de segunda-feira. E o dia que eu sentei, bispo, eu lembro até hoje, eu sentei, que eu ouvi o senhor pregando, aquilo foi para mim algo libertador. Né? E o senhor falando de dízimo, o senhor falando de oferta, e aquilo entrou comigo numa força, porque o que fala em Malaquias 3, né? Fazei prova de mim. E o senhor falou sobre isso, e eu falei, então eu vou fazer isso. Eu quero ver. Primeiro dia? No primeiro dia, eu lembro até hoje, né, que foi no primeiro dia que o senhor falou, eu falei, eu vou fazer prova. E naquela época eu não tinha condições, eu era gerente de banco, mas vivia uma vida, aparentemente tinha um bom salário, tinha carros bacanas, saía na noitada, mas a gente sempre com aquela vida destruída, né? O saquetel furado, entra por cima e sai por baixo. Mas eu comecei a viver isso. E dali para cá eu comecei a viver, bispo, e minha vida foi transformando. Né? Com pouco tempo eu saí do Banco Real, fui para o Itaú, fiquei 2 anos no Banco Itaú, em campanha dos 52 dias. Eu até comentei com o senhor, né? Falei que a campanha dos 52 dias para mim sempre foi algo extraordinário. Todas as Você tem uma relação forte com 52 mas dias. Mas as campanhas de 52 dias sempre acontece algo transformador. Sempre. E então eu saí do Banco Real, fui para o Itaú numa campanha de 52 dias, fui para uma plataforma empresas, um desafio novo. Fiquei 2 anos. Numa campanha de 52 dias, veio a cair as escamas dos meus olhos para poder montar o meu escritório. E aí eu saí do mercado financeiro e montei o escritório, um escritório de consultoria empresarial. E hoje eu tenho uma empresa chamada de RF Brasil Group, são 6 empresas dentro de um único negócio. Então hoje a gente tem uma empresa de consultoria, um escritório de intermediação de crédito do mercado financeiro. Nós temos um escritório de contabilidade, uma agência de marketing, uma empresa de planejamento tributário e alguns outros negócios que estão surgindo aí. Então, são vários negócios dentro de uma única empresa. Saí de uma estrutura, né, montei o escritório num prédio aqui atrás do Ministério,
numa sala de 45 metros quadrados, e hoje nós estamos numa estrutura de 450 metros quadrados. Eu já fiz vários workshops aqui no Ministério, e eu falo e faço isso na internet, eu falo aquilo que eu vivo, né, bispo? Quantas vezes, quando o senhor fala para a gente visualizar, eu me visualizei dando testemunho, aquilo que o senhor falou, da gente ser reconhecido. Eu tinha colocado no meu coração uma vez que todos os anos eu queria aparecer no telão da virada do ano. E o senhor sabe, eu já falei isso para o senhor. Sim. E falei para o senhor, eu vou aparecer todos os anos, porque todos os anos Deus tem que me abençoar e fazer coisas novas. E eu falo isso para as pessoas porque eu vivo isso. É fácil, gente? Não. Tenho luta? Muito, bispo, muito. Os desafios para nós cristãos são muito maiores, porque eu tenho um inimigo tentando derrubar a gente. Mas a gente vence todos os dias, e levando todas essas batalhas como experiência. E aí, bispo, Deus colocou no nosso coração de comprar uma casa, de construir uma casa, né? Esse é o objetivo do nosso testemunho. Então teve todo esse crescimento do escritório, mas a gente não tinha nossa casa própria. E aí Deus tocou um dia no nosso coração, através de uma amizade. Fala para o pessoal que não te conhece, você é um dizimista fiel, você é um ofertante fiel, você faz votos com Deus, isso você aprendeu, isso é importante na tua vida, como é que é na tua vida isso? Bispo, a gente é dizimista fiel, só que eu não sou dizimista do que entra nas minhas mãos, Marcelo, eu dizimo o que entra no escritório. Ele é dizimista da empresa. Da empresa. Tudo que entra no escritório a gente dizima. A Patrícia já separa, já paga os dízimos, já faz os dízimos. Então, é muito mais do que aquilo que a gente recebe. E a gente aprendeu isso. A gente aprendeu isso. Todas as outras empresas que eu tenho sócios, os sócios também são dizimistas. Senão, não se torna sócio do meu negócio. Perfeito. Né? A gente tem aprendido a viver essa fé. Fazer ofertas, seja em numerários, seja em doações, né, no ministério, ajudando, né, como a gente fez com a obra do banheiro, como a gente faz outras que a gente está sempre fazendo constantemente, doações de alimento que a gente faz constantemente. Né, e os votos, né, bispo? A gente aprendeu todos os anos a fazer votos audaciosos. Eu não estou aqui para falar de valor, até porque chocaria muita gente, e às vezes as pessoas não têm maturidade de entender aquilo que a gente aprendeu. A gente não tem nada. Eu aprendi isso, que eu não tenho nada. Tudo vem de Deus. Hoje eu tenho, e se amanhã Ele quiser tirar, Ele tira. Então a gente tem que ter toda a humildade do mundo de entender isso. Então a gente aprendeu a fazer votos que o senhor sabe, de chegar para o senhor e falar, nós vamos fazer esse voto. O senhor falar, tem certeza? Temos certeza, esse é o nosso voto desse ano. Muitas vezes eu disse para ele, você tem certeza do que você está fazendo? Né, com os dois, tem certeza? Ele falou, tem certeza, não estou aqui para comprar Deus. Eles diziam isso para mim, não estamos aqui para comprar Deus, isso é algo de comunhão com Deus, gratidão a Deus, reconhecimento e sabendo que Deus tem muito mais para nós, né? E sempre porque é uma responsabilidade para nós, e nós como pastor do Ministério de Mudança de Vida não está aqui para lesar a vida de ninguém, não está para prejudicar ninguém. Então, às vezes, quando ele vinha com aquela ousadia dele, eu sempre falava, os dois estão de acordo, estão cientes disso, sabe o que está fazendo? Sim, nós sabemos, e não tem nada a ver com compra, com querer comprar a bênção de Deus. Isso é comunhão, isso é dependência, reconhecimento de Deus, porque nós sabemos tudo que Deus tem para nós e aonde nós vamos chegar. Então, nós estamos hoje já praticando essa fé. Bispo, e é tão interessante isso, que assim, a gente é uma das pessoas que quando o senhor fala que o dízimo, que o salário hoje é muito maior dos dízimos do passado, e o nosso é muito maior, o dízimo é muito maior do que o salário, e a gente é uma dessas pessoas. A gente já fez voto de mensalidade ser muito maior do que eu ganhava no banco no passado. Mas por quê? Porque a gente acredita nisso, que Deus vai abrir portas, que Deus vai prosperar, porque a gente é abençoado, e por gratidão por tudo aquilo que a gente está vivendo, que é sonho, né? Sonho, onde Ele tem nos colocado, né? A se aproximar dos clientes que Ele tem nos aproximado, enfim, né? Então, a gente... São bênçãos que o dinheiro pode comprar e bênçãos que o dinheiro não pode comprar, como a família, né? Paz, a relação. Paz, família, tranquilidade... como eu disse, a gente tem as nossas lutas, mas a gente tem a certeza, né? Vira e mexe, tem desafios, tem lutas, clientes que às vezes cancelam um contrato ou outro, mas a gente aprendeu,
né, a viver na dependência, né? Então isso não tem preço. E é isso que eu falo. Então assim, a gente é dizimista, a gente é ofertante, a gente faz os nossos votos, a gente faz porque acredita. E aquilo que eu estava falando, né, quando a gente para visualizar, quando o Senhor fala visualiza, se imagina dando testemunho, se imagina entrando no carro dos sonhos, vivendo aquilo que você sonha. E eu tenho falado constantemente, inclusive na internet, nas lives, que todo mundo pode qualquer coisa, né? Não tem nada que é impossível. Saber de onde Deus tirou a gente, onde a gente tem nos colocado, a gente que tem vivido isso e tem conversado diariamente falando sobre isso, que a gente tem vivido um sonho, né? Um sonho que nunca nós, a nossa família, né, tanto a Patrícia, a gente nunca imaginava. E Deus tem feito algo extraordinário. E Deus colocou no nosso coração construir uma casa através de uma amizade. Nós conhecemos um amigo, fomos ver um terreno, compramos um terreno, né, fizemos um desafio, compramos os terrenos e começamos a construir. E eu tinha colocado no meu coração que eu queria fazer com recurso próprio e fui fazendo. Só que em determinado momento a obra parou. E a gente não entende o porquê. A gente, às vezes, o ser humano tem o hábito de questionar o porquê de Deus. E quando Deus abriu, segurou essa obra, que travou essa obra, e a gente não entendia, às vezes, o porquê, mas a gente nunca foi de questionar Deus. A gente sempre entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê e daquele que ama a Deus. E aí eu parei de investir na casa, fui investir no escritório, o escritório lindo que ficou. E aí a obra ficou parada durante 3 anos e meio. E a gente ia orar na obra, e aquilo até ficava assim, doía no coração de ver a obra daquele jeito. Só que hoje a gente entende que se a gente tivesse feito a nossa obra lá atrás, não teria concluído na perfeição que ela concluiu. Então, a gente concluiu a obra, mudamos agora recentemente para essa casa. Essa é a casa deles. Olha que sonho. Tudo do gosto, né? Exatamente como quis, não é o que deu. Outra coisa linda, né, que ele fala do antigo ele não levou um talher. Nada. É tudo novo na casa. A família Doriana aí, ó. Sabe a propaganda Doriana? Tá aí a família Doriana aí. E aí tá aí a casa dos sonhos, mobiliado dos sonhos, o home, né? Tudo do bom e do melhor. Esse é o banheiro deles, o quarto. Então está aí a realização de um sonho, do gosto, né? Tudo. E a gente, bispo, entra na casa todos os dias, a gente conversa e fala que quem olha em sã consciência, da onde a gente veio, o que Deus tem feito na nossa vida, não tem palavras, não tem. E saber que isso é só o começo, né? Falei ainda para ela essa semana, são 20 anos, bispo, de quando eu saí de Lins, que eu conheci ela, assim, 20 anos que a minha vida começou a gerar transformação. Que eu conheci a Patrícia fazem 13 anos, mas que Deus me tirou de Lins para mudar a minha trajetória. E a gente nunca sabe, né? Então, às vezes, a gente está passando por situações difíceis, como a gente passou várias. Mas a gente sabe que é para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. E hoje a gente se vê numa casa que era impossível imaginar. Então eu falo, se vocês têm sonhos, se vocês acreditam que pode fazer muito mais, acredita, tenha fé, porque assim, aquilo que a gente está vivendo hoje é algo extraordinário e Deus vai preparando no detalhe. Então a casa foi um sonho. Nós não levamos nada, bispo. Quando a gente fala nada, é nada mesmo. E aí você para ver o agir de Deus, o porquê que segurou a obra, as pessoas que Deus foi colocando no nosso caminho ao longo do período, né? As condições que nós compramos as coisas que a gente assumiu de compromisso, que você falava assim, mas tem certeza como? E Deus foi provendo, foi agindo, foi acontecendo e está ali tudo do bom e do melhor. É assim, extraordinário. E por último, né, bispo, eu presenteei a Patrícia, né, com um carro novo. Carro novo. Né, carro dos sonhos também, né, Patrícia? E que Deus também, assim, preparou numa situação que, às vezes a gente não, eu falo também para algumas pessoas, nunca deixe de negligenciar a sua intuição. Não negligencie a sua intuição.
A gente estava almoçando, eu queria trocar o carro dela, ela foi ver um carro para ela, um Jeep, e aí eu falei para ela, ela chegou no almoço e falou assim, amor, liga para aquele amigo nosso, verifica o carro dele. Eu falei, mas vou ligar para o cara para perguntar do carro dele, o que faz sentido? Ela falou, não, liga para ele só para ver se o carro é bom. Eu falei, você está de brincadeira que você fala para mim se um Q3 é bom. Não, a Audi Q3, não tem nem, vou nem perguntar. Mas liga. Liguei, perguntei do carro, ele falou, não, eu estou vendendo o carro. Eu falei, então, eu quero dar uma olhada no carro. Ele falou, não, Patrícia, anda, vê o que você, se você gosta. Ela andou, gostou, e aí a gente conseguiu fazer um belo do negócio. Então, assim, bispo, e tudo nesse período, né? Mudança agora, período de pandemia, concluiu a casa, período de pandemia, mobiliou a casa, período de pandemia, carro novo, todo nesse período. Bispo, a pandemia veio para as pessoas se reinventarem, né? Eu lido com consultoria empresarial. Geralmente, a primeira coisa que as empresas param de pagar é a consultoria. A gente teve muito impacto, mas não tive cancelamento de contrato, tive suspensão de pagamento. E Deus foi honrando, foi abrindo portas, foi criando meios, e assim a gente está passando com contratos novos fechados, coisas assim novas acontecendo de forma extraordinária. E tudo no detalhe. A pandemia veio, mas o nosso universo não parou. Pelo contrário, é o que a gente está vivendo aqui. Vivendo essa fé, desfrutando, sabendo que isso é só o começo, que Deus tem coisas muito maiores para a nossa vida. Se o ano terminasse agora, já seria um dos melhores, né, anos da vida. Já é o melhor ano da nossa vida, tanto pela casa, pelo escritório, pelo ministério, né? É o que o senhor falou aqui no início, quantos ministérios estão fechados. Na primeira oração que o senhor fez, a gente agradecer pela oportunidade de ter o ministério. Então a gente é muito grato, né, ao senhor, à bispa, pelo carinho. E hoje, bispo, eu falo que nós só temos o que a gente tem hoje, a gente só está vivendo o que a gente está vivendo hoje, graças a Deus, glória a Deus, em primeiro lugar, e ao ministério, porque se não fosse o ministério, a gente não estaria aqui, bispo. Não estaria aqui. Então, assim, a gente é muito grato ao Ministério Mudança de Vida, a tudo que Deus tem construído na nossa vida, ao Mike, né, que veio agora na nossa vida, que é uma bênção, que mudou a relação, né, que veio como um filho. Né? Para quem não queria, veio como um filho. Amém. Amém, pessoal.